Ela é empreendedora, influencer, comunicadora, se conecta muito bem com toda a cadeia do agronegócio e vai além dele. Hoje vamos falar de desafios, de inovação e do papel da mulher no campo. Vamos fazer um bate-papo super gostoso com a Camila Teles. Então puxa a cadeira e vem com a gente. Camila, seja muito bem-vinda no Mestres do Agro aqui com a gente. Obrigada, Luísa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. 28 anos, formada em Relações Públicas, produtora rural e se diz uma defensora do agronegócio. Quando que isso começou? Começou desde sempre, na verdade. Eu nasci no campo, né? Meus avós são produtores rurais, meus pais são produtores rurais. Eu cresci na fazenda, então eu já tenho isso no meu DNA, né? Já é uma coisa minha. Tem uma curiosidade legal, quando começou os transgênicos aqui no Brasil, eu devia ter uns 8 anos, começou aquela polêmica, aquela loucura das pessoas falando que ia fazer mal, que o Brasil estava fazendo algo errado. Eu me lembro que eu e um colega meu, o Matheus, a gente foi para a aula com um saquinho de soja e começou a comer na frente das pessoas para provar que não fazia mal. Então, assim, já faz um bom tempo que eu incomodo um pouco, entendeu? Falando nisso, vamos trazer esse tema então. Você rebate muitas celebridades, né? Rebato, bastante. Isso é para quê? Combater a desinformação? O que acontece? Além de defensora do agro, além de produtora, eu sou comunicadora também, né? Então eu acredito que as pessoas, quando têm muitos seguidores nas redes sociais, e eu estou falando de pessoas que têm milhões de seguidores, elas automaticamente têm uma responsabilidade em passar informações corretas. Se eu não domino um assunto, por que eu vou falar sobre ele para pessoas de diferentes lugares acreditarem naquilo como uma verdade? Por exemplo, eu não canto, eu não danço. Por que eu vou cantar e dançar no meu Instagram? Só para zoar mesmo, entende? Então, por que pessoas que fazem isso no seu dia a dia vão falar sobre o agro, sendo que nunca plantaram um pé de soja, sendo que não sabem o que realmente acontece dentro de uma propriedade rural? Então, eu não tenho nada contra celebridades. Às vezes as pessoas me perguntam isso. Não tenho nada contra, inclusive respeito e admiro o trabalho dessas pessoas. Admiro o que elas fazem e sabem fazer, mas não falarem do agro, que é algo que elas não têm domínio e não convivem com isso. Então, eu me vejo na obrigação de defender o nosso setor das inverdades que são ditas. E quando você fala assim, você escuta alguma coisa que é desproporcional e você vai fazer essa defesa, existe um estudo muito grande? Muito. Na verdade, assim, o que eu mais faço é estudar o agro. Eu pego sempre referências, a gente tem referências muito boas aqui no Brasil para a gente estudar, temos artigos importantíssimos no site da Embrapa, a gente tem a própria CNA, o Ministério da Agricultura, tem vários locais onde tu consegue artigos importantes de estudos e pesquisas, então a gente tem acesso à informação, só tem que saber onde acessar. E muitas vezes as redes sociais te dão muita informação e tu tem que entender, absorver o que realmente faz sentido e tu pode transformar em conhecimento. Então eu nunca vou expor minha imagem na rede social para falar de algum assunto que eu não domine. Então eu estudo, falo com especialistas no assunto, eles me dão suporte e aí eu vou para a defesa. E é muito bacana, gente, porque a Camila ela é muito jovem, ela já carrega essa defesa do agronegócio com muita força, né, com muita garra, e isso chama muita atenção de quem acompanha e faz o agro como eu também. Mas é desafiador esse negócio da rede social? Muitas vezes essa exposição te machuca também? Muito, esse é um ponto importante, assim, que poucas pessoas perguntam, inclusive. Na verdade, a rede social, tu tá num teto de vidro, né? Porque ao mesmo tempo que tu expõe uma opinião, e eu faço sobre assuntos muito polêmicos, né? Eu me exponho com assuntos que geralmente são fortes no nível social, assim. Então, eu recebo muitas mensagens negativas, eu recebo muitos xingamentos, às vezes até eu faço humor com os xingamentos, que tem uns ótimos, mas assim, eu acho que as pessoas hoje elas estão muito radicais, ou é um lado ou é o outro, elas não conseguem ver os dois lados, não conseguem formar opinião diante das duas realidades. E aí a gente tem que se acostumar. Mas eu gosto muito da Brené Brown e ela sempre fala o seguinte: quando tu tá na arquibancada, tu não pode julgar quem tá na arena, porque tu não tá fazendo esse movimento. Eu fui pra arena, né? Eu vou pra arena pelo agro e eu optei por sair da arquibancada, sair da minha zona de conforto. Então eu aprendi a absorver algumas críticas e ignorar outras.
Então, tu tem que entender o que é construtivo, o que é algo positivo, com as pessoas que estão na arena contigo. Porque as pessoas que estão na arquibancada, desculpa, mas eu não escuto mais. Eu acho que é um negócio de escolha, de decisão. Tem a parte de saúde mental, que não dá para negar. Tive algumas fases que eu me afastei um tempo das redes sociais, porque acaba sendo um peso. Mas daí a gente lembra do propósito, né? Do brilho no olho e daquilo do porquê que eu comecei. Toda vez que eu lembro o porquê que eu comecei, eu crio mais força para resgatar e para voltar. Então, eu tô contigo. Nunca sai. Me conta, o que é produtor rural para você? Produtor rural é a essência da vida para mim. Porque não é só a produção de alimentos, é a minha história, né? É o meu avô, é o meu pai, a minha avó, a minha mãe. Então, é a minha história, é o meu DNA. E eu acho que é o DNA do Brasil, né? O Brasil tem vocação para a pessoa ser produtora rural, produtor rural. Ele tem vocação para a produção de alimentos. Então, eu acho que é a minha essência e a essência do nosso país. E é motivo de orgulho, né? Muito, muito. Eu brinco, eu só não tatuo agro na minha testa porque vai ficar meio desproporcional. Mas eu acho que é um orgulho gigantesco, assim. Eu sempre falo, Luísa, que nenhum setor é perfeito. A gente não está aqui para falar que o agro é perfeito, mas o agro está fazendo um movimento tão incrível para se tornar cada vez mais sustentável, mais preservador, mais diferenciado, tecnológico, inovador, que ele se torna referência para o mundo inteiro. Então, eu acredito que o agro ele tem que ser respeitado, né? Aliás, nós somos referências, né? Se a gente falar hoje em tecnologia, em eficiência, em resultado, a gente tem muito assunto aí, né? Muito. O Brasil se tornou de importador para exportador num curto período de tempo, porque aprendeu a explorar suas terras de uma maneira positiva. A gente tem aí o Alisson Paulinelli, né, que está concorrendo ao Nobel da Paz, e ele é um cara que pioneiro nessa parte dessa revolução verde, da própria Embrapa. Então, o nosso país ele é referência, inclusive tecnológica, para outros países, porque o que acontece? Enquanto outros países eles têm questões climáticas diferentes, como a neve, que é um defensivo natural, o Brasil é um país, né, abençoado por Deus, aí, rico por natureza, e também propício a desenvolver pragas 365 dias por ano. Então, a forma que a gente produz mais de uma safra, com o clima que a gente vive, é um desafio e acaba sendo uma referência para outros países também. E é possível ser sustentável, ter uma agricultura hoje que se diz muito que é agricultura regenerativa, né, de que é você ter consciência do uso do defensivo. Como que você vê tudo isso? Não é só uma tendência, como já é uma realidade, né? Na verdade, Sim. O que acontece? O básico, economicamente falando, as pessoas têm que entender que nenhum produtor rural gosta de comprar excesso de químicos. Um, porque é caro, o custo de produção fica altíssimo. Outro, porque ele não quer passar na lavoura se não tem uma real necessidade. Então, as pessoas têm que entender que assim como elas tomam remédio quando elas estão gripadas, a gente precisa colocar remédio na lavoura quando existe algum problema para conseguir garantir a produtividade, que vai espelhar diretamente no bolso do brasileiro. É essa conexão que muitas vezes eles não conseguem fazer. Nenhum produtor acorda falando, eu vou passar veneno na lavoura. Não, claro que não. É uma questão de necessidade para conseguir garantir a produção, conseguir garantir aí o volume necessário para destacar o Brasil no mercado e para ter alimento no nosso dia a dia. E vamos falar outra coisa, para a gente poder, inclusive, alimentar o mundo, a gente precisa produzir, né? Produzir muito, né? E produzir de diferentes formas, com diferentes realidades. Eu falo muito isso aqui, o Brasil, ele tem vários países em um país. Porque a gente tem diferentes biomas, cada estado é uma realidade diferente, cada cantinho do Brasil tem seu formato diferenciado de produção e a gente tem que aprender a lidar com isso, a gente tem que aprender a produzir com as adversidades. A gente está vivendo um momento de questões climáticas muito fortes, da geada que prejudicou muita gente, do excesso do calor em outros lugares, ou falta chuva, ou excesso de chuva. Então, o agro é uma indústria a céu aberto e o Brasil aí tem vários desafios e o produtor consegue diariamente fazer o negócio acontecer. Como que você se sente quando você vê uma derrubada climática como a gente está vivendo agora, em que a gente presenciou aqui em Minas Gerais uma geada que atingiu tantos os nossos cafezais, assim como às vezes acontece no sul, está existindo uma preocupação muito grande dela vir em agosto, vir em setembro. Como que você se sente? Eu me sinto preocupada e me sinto responsável em mostrar para as pessoas que o agro não tem culpa disso. Que, na verdade, quem mais está sentindo é o agro. Então, é uma questão lógica. Por que
que o produtor faria alguma coisa ruim para o meio ambiente para depois o meio ambiente devolver pior ainda. Então é uma questão de noção também, das pessoas entenderem que o agro ele só existe porque ele está andando de mãos dadas com o meio ambiente. O agro é o meio ambiente, né? É o mar verde que tantos falam de uma maneira crítica, na verdade de uma maneira super positiva. E eu me preocupo com os produtores, porque o que as pessoas não veem, o que a rede social muitas vezes não mostra, é o desafio de produzir a céu aberto. Então a gente tem produtores que perdem uma safra inteira por causa do clima, seja por geadas, seja por chuva, seja por seca. E aí entra muito a questão da tecnologia também, porque hoje a gente já está desenvolvendo sementes, por exemplo, que conseguem desenvolver uma planta resistente a frio, resistente à chuva, resistente à seca. Então a tecnologia está andando de mãos dadas com o agronegócio cada vez mais forte e ela não pode ser um motivo de crítica. A transgenia ou a mudança das sementes, tratamento de sementes, tem que ser algo que as pessoas entendam que é necessário. Agora vamos dar uma mudada. Camila adora carne? Amo carne. Sou carnívora. Sempre faz essa defesa também, né? Sempre faço essa defesa. Eu acho que, ainda mais eu sou gaúcha, né? Então o churrasco é a nossa tradição, é o momento família, é o momento de confraternização, é sagrado todo domingo. Lá na minha casa é mais que domingo, né? Quase todos os dias. Então, eu defendo muito o consumo da carne, defendo muitos pecuaristas e eu também acho que eles precisam ter muito respeito, né? Receber respeito, assim como eles têm respeito com o meio ambiente também. Então, a gente está passando por um momento de pecuária responsável, de projetos aí encabeçados por produtores para mostrar que a pecuária pode viver em harmonia com o meio ambiente, que as pessoas podem comer carne tranquilamente. E que não precisam falar besteiras nas redes sociais? Por favor, né? Não aguento mais. Eu vou deixar uma coisa super clara, Luísa. Eu não tenho nada contra vegano, vegetariano. As pessoas me criticam muito assim, tipo... Eu ia Camila, perguntar! Eu sei. As pessoas perguntam muito assim, Camila, mas então tu não gosta, tu deve ser pecuarista, por isso que tu defende a carne. Eu disse, gente, eu planto alface. Meu negócio, a hortaria, é verdura e legume. Então, assim, meu público pode ser vegetariano, pode ser vegano, pode ser carnívoro, e essa é a questão. A gente está vivendo num mundo, como eu falei, muito polarizado. A gente precisa entender que podem ter opiniões diferentes vivendo em harmonia. A minha melhor amiga, isso poucas pessoas sabem, a minha melhor amiga é vegana. Só que ela é vegana raiz, há 10 anos que ela é vegana, entendeu? Não é porque lançaram uma modinha agora e que vai falar que se eu tô comendo carne, eu tô destruindo a Amazônia. Entenda o que realmente está acontecendo, entenda a diferença entre a Amazônia bioma, a Amazônia legal, o que realmente acontece lá, o que pode, o que não pode, o formato de preservação lá, que é 80%, se eu tenho uma terra na Amazônia, 80% tem que estar preservado e só 20% eu posso produzir. Aliás, o Brasil é um dos países que mais preserva, né? É o que mais preserva, na verdade, né? A gente tem o nosso Código Florestal aqui, é um dos mais fortes do mundo, né? Tem países que nem tem, inclusive. Então eu fico muito chateada quando eu vejo países que já não têm mais floresta criticando o Brasil, como a França, por exemplo. Porque é uma questão comercial também, muitas das críticas internacionais. Tem interesse comercial em tudo, esse é o ponto. Hoje a gente vive numa questão comercial muito forte, seja pela pandemia, que a gente consegue acompanhar isso também com vacinas, com mil coisas, e o agro está se tornando o país mais exportador de alimentos, e não só de soja ou carne, como as pessoas acham. Tem o melão, tem o suco de laranja, tem o açúcar, tem o café. Então a gente é um motivo de orgulho, nós somos realmente o celeiro do mundo. Então como é que os outros países vão nos olhar sem achar algum ponto para criticar, para nos enfraquecer? Mas esse é o ponto, a gente, enquanto eles tentam nos enfraquecer, é a nossa união que vai nos fortalecer. E é por isso que eu teimo tanto em defender lá nas redes sociais. Agora eu vou tentar trazer um assunto. Quando a gente vê o Brasil como celeiro do mundo e a gente abastecendo o mundo do jeito que está, principalmente quando a gente vê a China consumindo os nossos produtos como eles estão consumindo, como é que vai ficar o nosso abastecimento? Como é que você avalia isso? Porque quando a gente fala de pecuária, a gente precisa, né, do milho, da soja, enfim. E aí passa a ser um desafio de insumos caros. Como é que vai ficar isso com a gente? Na verdade, as pessoas acham que o Brasil produz só para exportar. Na verdade, o Brasil tem a capacidade de alimentar o público interno e exportar ao mesmo tempo, para conseguir segurar a economia do nosso país. Nunca vai faltar abastecimento para brasileiro nenhum na questão de alimentos. E daí, claro, que tem a questão do dólar, a questão dos insumos, a questão do preço, do custo de produção, que aumenta o preço do produto, mas enfim, eu acho que isso é uma jogada comercial que sempre vai acontecer. Mas essa questão dos brasileiros acharem que a gente está produzindo só para exportar e não para alimentar o Brasil,
não faz sentido. A questão de, todo mundo fala, o agro é fome. Fome é desigualdade social. Não é o caso de que não tem comida para abastecer o Brasil. Então é um outro problema muito mais profundo. Enquanto a gente tem problema de saneamento básico no Brasil, as pessoas insistem em culpar o agro de tudo, sendo que o agro é quem segura as pontas por aqui, né? Camila é mais comunicadora ou mais produtora? Hoje eu sou mais comunicadora, na verdade, porque o que acontece? Eu me formei na área da comunicação, sempre trabalhei, eu produzia eventos de rock, show de rock, pra te ter noção, eventos de moda. Sério? Fui produtora de eventos muito tempo, fiz turnê do Guns N' Roses, Aerosmith, por aí. Eu sempre brincava, sou do agro ou rock, né? Mas a Camila comunicadora tem uma missão dentro do agro. Então eu acho que além de produzir, é mostrar o nosso agro, é ser uma vitrine do nosso agro. Então eu vejo o meu propósito, as duas coisas se completam, né? A Camila produtora e a Camila comunicadora. Mas hoje a Camila comunicadora tem uma responsabilidade muito grande, que é comunicar a coisa certa. Então eu acho que pesa um pouquinho mais. E como você se vê anos à frente, assim? A vida é muito louca, né, Luiz? Eu acho assim, muda de um mês para o outro. Então, eu nunca imaginei estar aqui sendo entrevistada como uma referência do agro, por exemplo. Ou que um vídeo meu viralizasse, como que uma marca grande entrasse em contato comigo para se desculpar por algo que fez. Tipo, são coisas que a gente não espera. Eu acho que eu trabalho com tanto amor e de uma maneira tão natural que eu não tenho essa ambição, assim, de eu quero estar em tal lugar de tal forma. Então eu quero que aconteça o meu propósito como tem que acontecer. E o meu propósito é defender o nosso setor, defender o nosso agro. Eu quero fazer isso cada vez com mais verdade e com mais brilho no olho. Então, se seguir o ritmo que está seguindo, eu acho que vai muito longe. Eu espero que isso aconteça. E agora me conta outra coisa. Você sabe que você tem um papel muito grande tanto no espelho dos jovens, dessa nova entrada da sucessão familiar que vem no campo, como também das mulheres, né? Como que você está vendo isso? Como que você está vendo essa participação dos jovens e das mulheres no campo? Estou vendo de uma maneira super positiva, assim. E para mim foi muito bom eu ter me tornado tipo, a defensora do agro brasileiro. O Roberto Rodrigues fala que eu sou a fada do agro. E eu acho muito bacana essa visão, porque é um ambiente que geralmente foi predominado por homens, né? Ou que pelo menos os cargos de liderança eram dos homens. E aí eu vejo as mulheres tomando conta, né? Hoje a gente tem a Teca Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira, a gente tem a nossa ministra da Agricultura. Então, se tu for parar para pensar, nossas líderes do agro são mulheres. Elas estão à frente nos defendendo. E tem mais uma questão muito importante dos jovens e das mulheres do agro nas redes sociais também. Porque a gente viu um movimento muito grande. Eu comecei lá em 2019, depois de lá foi crescendo cada vez mais essa questão de influenciadoras, de pessoas querendo passar o dia a dia, a verdade como produtora, combatendo a desinformação. Então eu vejo que os jovens e as mulheres têm um papel na voz do agro muito importante. Perfeito. Então, principalmente para ajudar essa nova geração que está vindo, que é a geração alfa, que está recebendo muitas mentiras nas escolas. Isso, né? É um problema. Então a gente está com um papel hoje, os jovens estão com um papel importante de puxar essas crianças para o nosso agro, para eles entenderem que a gente está longe de ser um problema e cada vez mais próximo de ser uma solução. Porque só com conhecimento que a gente quebra os paradigmas, né? Só. E a gente tem conhecimento, nós temos dados, nós temos informações. Então a gente só tem que saber usar da melhor forma e comunicar ao público certo. Porque o agro comunica muito bem para o agro. Só que a gente tem o desafio de comunicar para outros públicos que não são necessariamente do agro e que estão deixando de consumir carne ou achando que o agro é vilão. Então nós temos que ter esse cuidado de conseguir comunicar para outros públicos também, sair da bolha, que eu sempre falo, né? Como que foi que a Camila conseguiu sair da bolha? Você acha que foi rebatendo essas informações? Olha, é difícil sair da bolha, Luísa, porque as pessoas entram numa zona de conforto e muitas pessoas não sabem receber críticas. Hoje a gente está numa geração que tem muito medo da crítica, tem muito medo de ser o que realmente é e tentar ser o que a sociedade impõe. Então, eu saí da bolha quando eu perdi o medo da crítica. Quando eu pensei, eu tenho um propósito, eu acredito no que eu estou falando, eu sei que o que eu estou falando faz sentido para uma população gigantesca no Brasil que segura a economia, por que eu não vou falar? Por que eu vou me calar? Então eu comecei a falar. E quando tu começa a ousar, quando tu começa a perder o medo e tu vai tendo feedback positivo, tu vai tendo mais coragem.
e isso te torna um oficial fora da bolha, né? Fora da caixa. É verdade. Mas a gente tem que... O primeiro passo é um pouquinho mais difícil, mas eu espero muito, assim, estar sendo, de alguma forma, referência para algumas jovens, algumas mulheres que ainda estão com medo de se expor ou que têm medo de ser criticado, para dar a cara a tapa. A crítica vai existir sempre, em qualquer momento, tu fazendo ou não fazendo, vai existir. Estuda, Então, aprende, conheça. Se capacite e vai. E vai com segurança, com força. Sustentabilidade, você já falou um pouquinho, né? Mas o mundo quer sustentabilidade. Às vezes eu tenho a impressão de que todo mundo quer fazer sustentabilidade, mas não sabe como executar sustentabilidade. Você tem essa sensação também? Tenho, e na verdade tem vários movimentos que estão começando no Brasil justamente para mostrar como começar os primeiros passos, né? Então não é uma coisa de um dia para a noite. A gente tem um sistema de produção que as pessoas querem que a gente mude de ontem para hoje. E, na verdade, é algo que tem que ir aos poucos, tem que ir entendendo, tem que ir respeitando o seu tempo, porque não tem como, por exemplo, transformar uma lavoura inteira que usava químico a vida inteira em biológico do dia para a noite. Então, são questões assim, agricultura de precisão é uma boa forma de começar, porque agricultura de precisão tu consegue ter uma noção exata do que o teu solo precisa, do que a tua lavoura está necessitando naquele momento, usar a quantidade certa por talhão. Então, tu consegue ter uma visão ampla da tua propriedade sem ser o achômetro. Então, agricultura de precisão é uma coisa que eu sempre falo assim, Lúcia, se não investiu ainda, já está ficando para trás. Tem que investir. Hoje é o investimento que vai te dar o retorno gigantesco depois e tu vai conseguir ter muito mais noção, tu vai ter a tua propriedade rural na palma da tua mão. Então, a tecnologia está aí para ajudar. Outra coisa, softwares de gestão, de capacitação. A gente precisa abrir mais as portas para startups, para negócios que estão aí com soluções tecnológicas, porque essas soluções vão nos ajudar tanto na parte de rendimento do tempo do teu maquinário, até a parte de venda de grãos, venda do gado, venda de insumos. Então, eu acho que é super importante a gente aproveitar, os produtores serem mais abertos a essas ferramentas que estão sendo disponíveis para nós, consultorias especializadas, enfim, para conseguirem realmente virar essa chave. E eu acho que essa geração, né, essa parte dos filhos estarem assumindo, está fazendo a diferença nisso também, porque eles estão levando, eles estão abrindo as porteiras para a tecnologia. Vamos falar desse assunto, inclusive. Tradição e inovação tem jeito? Tem jeito, porque eu acho que é uma questão, assim como vegano e carnívoro podem conviver em harmonia, a tradição e a inovação também, porque eu acho que as coisas se complementam. Eu sempre falo, tem muita gente que chega, eu não consigo convencer meu avô a implementar algo, eu não consigo convencer meu pai. É tudo uma questão de diálogo. Eu acho que a gente tem que aprender. A gente tem uma geração que chega achando que sabe tudo porque pesquisa no Google. Perfeito. E a gente tem que lembrar que os nossos pais e avós se formaram na lida, né? Se formaram ali no campo. Então, a gente chegar e ter a humildade de perguntar, né? De entender como sempre funcionou e aos poucos ir sugerindo pequenas mudanças é o que faz o negócio realmente ficar diferente. Porque se a gente chega e fala, não, a partir de hoje vai ser assim, porque não funciona mais do teu jeito. Isso não é diálogo, isso é uma imposição e a nossa geração tem uma tendência a fazer isso. E quais que são os seus desafios trabalhando junto com a família? Os meus desafios sempre foram muito bons, Luísa, porque a minha família, eu sou suspeita, né? Até me emociona um pouco porque a minha família é maravilhosa, assim, eles sempre me apoiaram em tudo. Então, meu pai é meu melhor amigo, minha mãe é minha melhor amiga, então, claro, não é a vida perfeita, não é aquela coisa, eu cheguei na propriedade e foi um mar de rosas. Vou contar como é que foi, tá? Me formei em 2015 em Relações Públicas, trabalhava com produção de eventos em Porto Alegre, show internacional, viajava o Brasil com turnê, e aí eu comecei a direcionar mais a minha faculdade para o agro, porque eu comecei a ver que os meus colegas da capital não sabiam o que era um pivô de irrigação, não tinham noção do que era colher uma bergamota, temos uma polêmica aqui, bergamota no sul, tangerina, mexerica, mas enfim... não sabia o que era colher uma tangerina, mexerica, bergamota do pé. E aí eu comecei a levar eles para a propriedade rural lá para a fazenda e eles começaram a querer ir sempre para lá. Eu disse, caramba, as pessoas não têm mesmo noção do que acontece no agro, né? E eu comecei a direcionar todos os meus projetos e trabalhos da faculdade para o agro. Fiz meu TCC sobre o agro. Meu orientador ainda brincou, tu vai tirar 0 ou 10, porque nunca trouxeram esse tema aqui para dentro. Tirei 10, comecei a dar palestras e aí pedi minhas demissões lá e voltei para a fazenda.
Quando eu voltei para a fazenda, a gente tem aquela tendência de achar que tô trabalhando em casa, tô trabalhando com os pais, vida fácil, dinheiro ganho, tá tudo certo. E era 6 da manhã, minha mãe me acordava e disse, aí, vamos, bora? Bora? Eu disse, bora o quê? E ela falou, bora, trabalhar, entender como é que o agro funciona na lida, né, no dia a dia. E aí foi muito bacana, porque eu e minha mãe, a gente praticamente construiu a primeira estufa da hortaria. Foi bem rústica, assim, porque a gente não sabia quanto investir, como fazer. E aí a gente fazia todo o processo, desde instalar os negócios da estufa de hidroponia lá, os slab, encher com a casquinha do arroz, plantar, fazer tudo bonitinho, até a venda, até a entrega. Então tinha dias que eu ia até 8 da noite entregando salada para as pessoas na casa delas, e isso me ensinou muito. Então, para mim foi um desafio gigantesco entrar no agro, mas eu tive essa abertura com meus pais. Mas, de novo, sempre com muito diálogo, né? Vamos fazer juntos. E né? além da hortaria, outras culturas? Sim, a fazenda sempre, o foco da fazenda sempre foi grãos, né, na verdade. Então eu cheguei radicalizando um pouquinho, assim. A gente segue com lavoura de soja, milho, trigo. A gente teve uma época que tinha tambo leiteiro, também trabalhava com gado de leite. A gente tem hoje gado de corte mais para consumo próprio, ovinocultura também. Então, assim, é bem mesclado. Bem diversificado. Bem. Em casa a gente trabalha com a pecuária leiteira e com café, mas a minha experiência mesmo veio plantando batatinha salsa. Olha só que legal, viu? E eu plantei, fiz exatamente a mesma coisa, embalava as caixas, entregava no supermercado e aquilo a gente vai aprendendo e entendendo a lida mesmo, todas as dificuldades, os desafios climáticos, todas as etapas. Exatamente. Eu acho que isso faz uma diferença dentro do contexto, até para a gente conseguir se expressar e comunicar e falar a linguagem do produtor. Né? Você sente isso quando você vai nas fazendas ou que você vai comunicar, que você fala a mesma linguagem? Na verdade, isso foi um dos motivos de eu me tornar empresária também, porque eu acho que empreender vicia um pouquinho, né? Vicia. Então, eu comecei com hortaria e aí agora eu tenho a Farmicom, que é a minha agência de comunicação direcionada para o agro. Por quê? Eu tenho a linguagem do produtor. Então, tem muitas agências de comunicação que acabam não tendo a linguagem do produtor, né? Aquela linguagem mais direcionada, menos técnica, mais simples e entendendo o público. E até a coisa de usar a imagem, né? Pegar a imagem certa para poder estar utilizando. Muito! Teve um fato legal, assim, o nosso designer, ele era lá de Porto Alegre, skatista, assim, tipo super surfista e fora do agro. E eu me lembro que a gente fez um anúncio lindo da pecuária gaúcha e ele colocou um Nelore. E aí eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Não tem Nelore aqui no Rio Grande do Sul, isso é mais lá pra cima. Aqui a gente tem Angus, Hereford, Braford, e é por questões climáticas também, então tudo é muito legal. Por isso que eu falo, o Brasil tem vários países dentro de um único país. A gente tem várias espécies, várias culturas, e isso é incrível, eu acho rico, eu acho maravilhoso. Cada cantinho do Brasil que tu vai, tu conhece alguma produção diferente. Quais são os sonhos da Camila? Sonhos da Camila? Gente, antes meus sonhos eram muito ligados a pontos materiais, assim, quando a gente é um pouco mais imaturo, né? Era sempre, eu sonho em ter tal coisa, eu sonho em ter tal coisa. Hoje o meu sonho, Luísa, é ser feliz. É ser realizada com o meu trabalho, como eu sou, e ao mesmo tempo ter saúde mental, entender o meu papel no mundo, o meu propósito. Eu acho que o meu sonho mesmo é conseguir conectar o campo e a cidade cada vez mais, que esse é meu propósito. Então, isso você já está fazendo, e muito bem. Estou realizando já meu sonho, então eu acho que é muito isso, eu não penso muito no sonho lá na frente, eu prefiro realizar ele um pouquinho todos os dias. E quando você se vê muito jovem, com 28 anos, já conseguindo fazer essa conexão, eu te acompanho, o seu trabalho, eu vi que você passou por um momento de crise recentemente, o que foi que te provocou isso? O excesso de cobrança, né? A gente não pode ignorar a idade, a gente não pode ignorar a maturidade também. Eu acho que chega um momento na nossa vida em que a gente começa a repensar algumas coisas, o que está me trazendo saúde mental e o que não está me trazendo saúde mental. Eu tive um burnout, eu simplesmente travei, com muito trabalho, com muita coisa, vida pessoal também, a gente começa a misturar tudo. A pandemia nos trouxe uma proximidade muito grande da vida pessoal e profissional, home office, Sim. Tudo no computador, trabalhando sem horário. Então foi uma coisa que realmente eu dei alguns passos para trás para conseguir dar alguns passos para frente. Então
Cancelei algumas gravações, cancelei algumas coisas, porque eu disse, eu quero estar 100% quando eu for. E tá então, 100% já? Eu tô 110%. Coisa boa. Porque eu acho assim, tem fases ruins, todo mundo tem, e a gente não pode romantizar a saúde mental, né, ou ignorar, a gente tem que falar sobre isso. É um mal do século, é uma pandemia também, e as pessoas têm que entender e valorizar que isso não é brincadeira, isso existe. Então, a rede social traz muito, Luísa, uma imagem de que a vida é perfeita, porque as pessoas só mostram o que elas querem mostrar. Exato. O meu papel, que faz parte do meu sonho, inclusive, é mostrar a vida real, é humanizar. E quando eu fiz um post falando daquele meu momento, por que eu estava afastada das redes sociais, eu recebi tanta mensagem incrível e tanta mensagem de pessoas que estavam passando pela mesma coisa ou que já passaram pela mesma coisa, personalidades, gente famosa veio falar comigo, falando que isso acontece, é assim mesmo, que eu tinha que me fortalecer naquilo que eu amava. E eu fui para a fazenda, fiquei quietinha. Eu acho que eu me reconectei com a Camila criança, com a Camila jovem, e lembrei do meu propósito, lembrei do porquê que eu comecei. E aí eu voltei 110%, porque eu lembrei que meu propósito é maior do que qualquer coisa. Coisa boa. Agora, com 110%, foco, propósito é realmente essencial para a gente poder conseguir alcançar os objetivos? Sempre, 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 sempre. Eu acho que quem tem foco e quem tem propósito nunca se perde. Pode ter alguma dúvida aqui, outra ali, mas nunca vai se perder. Então, assim, eu sempre falo, não tentem se comparar com as outras pessoas. Busquem o seu propósito. Se tu tiver certeza no teu propósito, tu vai chegar nele, tu vai alcançar ele, porque ele vai estar muito bem definido. Camila, qual que é o conselho que você dá para as pessoas que estão entrando nessa cadeia, que querem fazer um trabalho diferenciado, né, que querem mostrar e que querem mostrar que veio mesmo, né? Primeira coisa, não tenham medo. Eu acho que o medo, ele segura a gente de fazer muita coisa legal, muita coisa diferente, muita coisa inovadora. Então, ignorem o medo, tenham coragem de inovar, de empreender, de fazer algo diferente, de tomar espaço, né, nas redes sociais, nas escolas, nas universidades. Não tenham medo de defender o nosso agro, porque ele realmente é incrível, ele realmente faz a diferença. Eu acho que ele precisa cada vez mais de um exército fortalecido para isso. Então, não tenham medo de dar cara a tapa, não tenham medo de inovar, de empreender, acreditem no nosso setor e acreditem no futuro dele. E se juntem ao nosso exército, então, né? Se juntem ao nosso exército, isso aí, Mestres do Agro está aqui para mostrar que existe um exército muito forte aí se preparando para a nossa defesa. Muito bacana esse bate-papo aqui com a gente. Não sei se vocês estão acompanhando, mas estamos falando de inovação, de desafio, de mulher no campo, de foco, né, de princípios de vida, de objetivos, de tudo aquilo que nos leva a crescer e a conquistar cada vez mais o nosso espaço. Então foi muito gostoso ter você aqui com a gente, te conhecer um pouco mais, aprender e ver como que tão jovem já conquista um espaço tão grande pelo talento e pela busca constante no conhecimento, né? Queria agradecer muito por estar aqui, agradecer a Prodap por toda a recepção aqui em Belo Horizonte, o Mestres do Agro, um projeto lindo, um projeto incrível que eu estou lisonjeada de participar e fazer a abertura. Então eu espero que todo mundo compartilhe, todo mundo se inspire, todo mundo ajude esse projeto a crescer cada vez mais, porque a gente precisa inspirar não só as pessoas que estão no agro, como as gerações que estão vindo. Então vem com a gente para montar esse exército. E a gente sai desse bate-papo transformado e com novas possibilidades, porque a Camila traz para a gente que a tradição vai muito bem com a inovação. Então, gente, compartilhe esse conteúdo para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas. Mestres do Agro, conhecimento que inspira o desenvolvimento.